De nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditar nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Sentar um pouco, você que está em casa, você que está aqui na paróquia Santa Terezinha. Advento, chegando o Natal. Para quem está se preparando é bom, né? Quem não está, é bom começar. O Evangelho é de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, é hoje, agora, na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece. Mas só escutar não adianta não. Ele passa a vida toda na igreja e não segue, né? Jesus volta ao templo. O templo é muito importante na vida de Nosso Senhor, embora ele aboliu o templo e construiu o novo, que é o corpo dele, a carne dele e o sangue dele. O novo templo agora é a Eucaristia. Mas ele ia muito ao templo. Lá ele expulsou os vendilhões, né? Gente que aparentemente estava servindo ao Senhor, mas não estava. Procurando fazer só a própria vontade no templo, né? Aí Nosso Senhor mandou embora. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, sumo sacerdote, o nome está dizendo, era o sacerdote de lá. E esses eram os maiores entre os sacerdotes. Anciãos eram os fariseus. Então eram os saduceus e os fariseus, as duas autoridades. Hoje, se fosse na igreja católica, seria o Papa com os cardeais. Você vê como era importante isso aqui, né? Então, a autoridade deles, dos judeus da época, foram até Nosso Senhor, se aproximaram e perguntaram. Perguntaram com que autoridade Nosso Senhor estava curando. Com que autoridade ele estava expulsando demônio. Só isso. A pergunta era com que autoridade. Que autoridade ele tinha, né? Que autoridade é essa que tu tem? Tu está expulsando demônio, está curando, está... Quem te deu essa autoridade? Com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Está escrito aqui, né? Aí Jesus não responde. Eu gosto muito do Nosso Senhor, porque ele nunca responde o que as pessoas querem. Principalmente se é fariseu e saduceu, né? Que eram enganadores do povo, né? Aparentemente estavam fazendo alguma coisa para Deus, mas não estavam. Estavam enganando, né? Aí Jesus não responde. Jesus responde com outra pergunta. Também eu vou fazer uma pergunta para vocês aí. E eram as autoridades, né? Vê como Nosso Senhor, que a autoridade que ele tinha era ele, não eram os outros, né? Se vós me responderdes, também eu vos digo que a autoridade faça essas coisas. Então Jesus trocou a bola. Vocês querem me pegar? Eu vou pegar vocês. Porque a verdade sempre vem. Ninguém esconde verdade, não. A verdade sempre aparece. Não adianta se esconder, porque ela vem. E é melhor que venha, porque se não vier aqui, vem depois. Aí você vai pagar lá, né? Até é melhor que venha aqui mesmo. Aí Nosso Senhor então faz a pergunta para eles: o batismo de João, de onde é que vem? Eles perguntaram com que autoridade Nosso Senhor tirava o demônio e curava. Jesus perguntou: o batismo de João vem da onde?
vocês são sabidos aí? Vem da onde? Aí eles pensavam, se ele dissesse, vem do céu, Jesus ia responder, por que vocês não acreditaram em João, se vem do céu? Se ele dissesse, vem dos homens, eles tinham medo do povo, porque o povo considerava João um profeta que vinha de Deus. Então eles não podiam dizer que vinha dos homens, porque o povo ia ficar contra eles, porque o povo acreditava que João era um profeta que vinha de Deus. E se ele dissesse, vem do céu, Jesus ia dizer, e vocês por que não acreditaram em João? Por que vocês não seguiram João? Essa inteligência de Nosso Senhor é muito importante, porque eles queriam pegar Nosso Senhor em alguma coisa para condenar, e é Nosso Senhor que pega eles, né? Se dissermos do céu, ele nos dirá, por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Então Jesus calou a boca deles. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus não ficou calado. Ele nunca fica calado. Aí Nosso Senhor também disse para eles, pois eu também não vou dizer com que autoridade eu faço. Quem são vocês para me perguntar com que autoridade eu faço? Quem são vocês? Essa ousadia de Nosso Senhor que eu acho muito interessante. Ele não se curva diante de ninguém. Pode ser quem for. A autoridade que tem é Ele. Quem é a autoridade diante de Nosso Senhor? Ninguém, né? Depois, ainda responde no final. Não vou dizer nada para vocês. Nem eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Aí calou lá os fariseus, os saduceus, né? Acabou de Nosso Senhor voltar e calar um bocado de gente na igreja hoje. Opa, está gravando? Aí a leitura do livro dos Números, né? Aqui fala de um Balaão. Esse cara aqui, ele profetizou contra Israel. Tá certo? Uma leitura muito interessante. Ele levanta os olhos, viu Israel acampado por tribos. É dos Números essa leitura, que tem outra passagem que eu vou citar aqui, que já falei, porque os protestantes dizem que não se pode fazer imagens, né? Isso é a boca dos protestantes, né? Ele diz que não pode fazer imagem. Já escutaram algum protestante dizer isso? Sim ou não? Eles nunca leram esse livro aqui, né? Porque nesse livro aqui, Nosso Senhor, o povo não estava seguindo Nosso Senhor mandou umas serpentes lá, que picaram eles, e mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste. Serpente é uma imagem, ou não é? Serpente é uma imagem? Então mandou fazer. Mandou fazer uma serpente, só aquele que olhava para a serpente era salvo. Quem não olhava, morria. Então, em primeiro lugar, foi feito. E quem mandou foi Nosso Senhor. Então não vem dizer que não pode não, porque Nosso Senhor mandou fazer. A não ser que você vai arrancar essa página da Bíblia. Segundo, quando Deus fala para não fazer imagem, é a imagem dos deuses do Egito e da Babilônia. É a imagem de deuses que não existem. É fazer a imagem do que não existe. Maria não tinha nascido, nem José, nada. Como é que não está se falando nem de Maria, nem de José, nem de Terezinha, de ninguém. Era a imagem dos deuses que não existem. Então, duas respostas para dar para os protestantes. Primeiro, Deus mandou fazer. Só para calar a boca deles, né? E quem não olhasse a serpente morria. E a serpente é Cristo depois. Paulo vai dizer. E a nossa igreja católica também fala isso. Aquela serpente levantada no deserto é a cruz de Cristo. Então mandou fazer. Tem imagem sim. Segundo, a imagem do Êxodo 20 é da Babilônia e do Egito. Porque esse texto foi escrito na Babilônia. É melhor estudar um pouco e não ficar falando coisa que não existe. Aqui Balaão levanta os olhos e vê Israel acampado por tribos. Ele não era um profeta de Israel, não era da tribo de Israel. O Espírito de Deus vem sobre ele, ele pronuncia esse poema aqui, Oráculo de Balaão, nome dele. Diz que ele é filho do sujeito lá, mas o que é que ele profetiza? Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o Todo-Poderoso lhe faz ver. Que vê, que cai e seus olhos se abrem, como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Ele profetiza no início o bem para Israel. Depois continua.
Seu rei é mais poderoso do que Agag, seu reino está em ascensão. Então, a primeira profecia, favorável ao território de Israel. Segunda profecia, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo. Mesma coisa. Que cai e seus olhos se abrem. No final, eu vejo, mas não agora, contemplo, mas não de perto, uma estrela sai de Jacó e um cetro se levanta de Israel. No momento mais difícil da história de Israel, ele profetiza o soerguimento de Israel. Ele profetiza que vai nascer uma estrela de Jacó, um cetro de Israel, que é o nascimento do rei Davi, que Jesus é o descendente de Davi. Então, no momento em que Israel estava no período crítico da história dele, de idolatria mesmo, pecado grave, um profeta que não é judeu, que não fazia parte do povo de Israel, se levanta e profetiza o nascimento da estrela de Jacó e do cetro que se levantará em Israel. Então, para nós, o que serve? No momento de muita dificuldade na nossa vida, de crise mesmo, Deus pode fazer milagres, né? Ele pode nos levantar, pode fazer nascer uma estrela, como essa de Jacó, pode fazer se levantar um cetro na nossa vida, né? Nunca desesperar. Aqui era pecado grave que Israel, pecado de idolatria que Israel estava cometendo, idolatria. É mesmo que você ia macumba, espiritismo, sei lá o que, né? E Deus manda um profeta que não é judeu, e ele fala que nascerá desse povo um cetro. O cetro é o rei, um rei, e uma estrela. Surgiu. O grande rei de Israel foi Davi. E descendente de Davi é Cristo. Apesar de Davi também ser um rei terreno, né? E ele também pecou muito. Pecou por adultério e assassinato. É bom não esquecer, né? O maior rei de Israel é um grande pecador. Mas teve uma coisa muito boa, né? Que eu vou finalizar com isso. Quem tem ouvidos para ouvir, escuta. O Davi pecou por adultério e assassinato. Mas ele reconheceu o pecado. A pior coisa que tem não é pecar, não. É não reconhecer. Porque aí não se converte. Ser louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.